O jogador que mais iria sentir o gramado pela Exatamente. E isso preocupa muito o Lucas. E ele tem razão. Então, ele preocupa o sintético. Quando esse daqui numa situação ruim, você percebeu que mais um pouquinho de chuva seria formar aquelas lâminas d'água ali. Mas a bola, às vezes, levantava muita água. Então, assim, eu acho que o jogador fica com receio. Mas ele pode. Eu acho que o São Paulo tem. Ele readquirindo essa desenvoltura, velocidade, jogo vertical. O São Paulo tem de uma situação que se ele falha pelo lado é perder um pouco de volume pelo lado do campo com bolas que realmente funcionam, né? Com jogadas estruturadas. Mas por dentro você tem o Marcos Antônio, com a capacidade de enxergar tudo e de passar a bola. O jogo de hoje é isso, né? Então, você tem o Lucas, que é um cara que pode ir numa velocidade pelo meio, ele vai gerar falta, ele vai gerar pênalti com a velocidade que ele tem, ele vai tocar para os dois jogadores que estão ali, Luciano e Calleri, e o Marcos Antônio Porque quando você tem 3 jogadores sem a capacidade do Marcos Antônio e o Lucas, você despeja no Lucas a obrigação de articular o time. E ele pode ser o cara da velocidade pelo centro, com a característica dele, e o Marcos Antônio o coordenador. Isso funciona bem. Mas aí o jogador precisa estar inteiro. E aí eu volto para o Calleri. O Calleri ficou 9 meses parado. Gente, o cara quando volta, a gente não pode achar que tem um botão, uma chavinha, que ele vai recuperar aquela fase antes da contusão. Então o Lucas talvez precise de mais tempo. Mas e não serão todos. Estou falando do Calleri, mas eu digo do Lucas, talvez ele precise de mais tempo, porque o Calleri voltou como se nada tivesse acontecido. Então, aliás, pelo contrário, né, Calçade? Eu gosto sempre de lembrar. O Calleri, quando se machuca, atravessa talvez uma das piores fases dele com a camisa do São Paulo. Tem razão. Ele estava mal. Estava mal antes. Ele estava mal. E ele voltou bem. Bem. Assim, E até pelo tipo de jogo que cada um faz, a volta do Lucas, ela gera mais insegurança. Pelo tipo de uso que o Lucas faz da parte muscular, da articulação para a mudança de direção com a bola, que sempre foi o jogo dele. Pela idade. Pela idade, então gera mais desconfiança. E embora sejam características diferentes, perfis de jogadores diferentes, o Roger pode tentar fazer do Lucas o que ele fez do Alan Patrick no desenho do Inter. Trabalhar no 4-1-3-2, com dupla como vai ser, e a figura do Lucas como a figura do 10, embora o Alan Patrick seja um maestro e o Lucas seja um condutor, né, e um definidor de jogada. Mas eu tenho a impressão que no desenho da equipe, o Roger, que tem o trabalho do Inter no seu grande momento da penúltima temporada, né, segunda metade de 24, comecinho de 25, como um bom recorte que levou o São Paulo a buscá-lo, e o Alan Patrick como jogador que desequilibrava as partidas, acho que ele vai tentar fazer do Lucas ocupar a mesma faixa de campo nessa versão do São Paulo. Eu acho que tem uma outra coisa. Vamos supor que uma partida, o São Paulo não tem o Luciano. Eu prefiro ver o Lucas perto do Calleri e o São Paulo jogando com outro jogador no meio campo, aí vai ser o Cauli, que tem substituto, ou quem sabe até o São Paulo jogando com o Pablo Maia, começa a jogar um pouco melhor, soltando o Marcos Antônio um pouco mais, jogando de outro jeito, do que, por exemplo, ter o Ferreirinha. Ou o Tapia. Como segunda opção de... O Tapia é um caso sério, porque o Tapia, ele assim, o nível de entrega dele no jogo é absurdo. Ele é muito raçudo. Ele fisicamente é forte, ele dá muito trabalho e tecnicamente ele deixa demais a desejar. Sim. Mas ele pode ser muito útil em alguns jogos. É óbvio que se o São Paulo tivesse uma condição financeira palmeirense, flamenguista, assim... No Tapia não sairia no elenco do São Paulo. Sim. Mas diante daquilo que o São Paulo faz, e o São Paulo quer enxugar gastos, essa comissão técnica custa menos da metade do que custava anterior. O São Paulo liberou o Ferrares e o Alisson para enxugar gastos. O São Paulo vai vender jogador no meio do ano. Por exemplo, eu acho que a Arboleda não renova. Eu acho que a Arboleda vai no meio do ano. E talvez outros jogadores saiam, porque essa diretoria, com razão, tem a preocupação de melhorar a parte financeira do São Paulo, para o São Paulo um dia poder contratar como os outros times contratam. Poderia perder o Marcos Antônio, né? Eu acho que pode, dependendo de quanto pagarem. Por isso que a renovação agora é importante. Qual é? Então, você renova, mas... Renova para aumentar a multa. Para aumentar a multa, basicamente é isso. E para aumentar o salário. Bem, mas é isso. Você tem que renovar para isso. É o que depois você vai avaliar se vale vender. Vou pegar uma referência. Vai. Vamos supor o Flamengo que quis o Marcos Antônio. Sim. O Marcos Antônio vale mais, menos ou mais ou menos a mesma coisa do que valem Samuel Lino, Plata, Carrascal, nesse momento. Eu já achei que o Birner ia meter um Paquetá. Eu esperei. Ganhe dinheiro com energia limpa. Oferecemos treinamento e suporte completo do nosso time de especialistas.
mercado hoje, olhando a loucura do futebol brasileiro agora, para tirar o cara do São Paulo hoje. O Lino, mais de 20 milhões de euros. E aí? Mas aí não tem jeito, né, Biner? Estou especulando aqui quanto vale assim. Sim, óbvio que a gente sabe que o pagamento vai muito também de quem está vendendo. Quer dizer, tem time que precisa vender mais, tem time que precisa vender menos. Exatamente. É claro que para o Atlético de Madrid fazer uma venda, por exemplo, ele tem um grau de necessidade hoje diferente do grau de necessidade que o São Paulo tem. Sim. Quando eu digo necessidade, eu estou dizendo, pô, isso aqui é muito bom para a gente. Quer dizer, o limite para o São Paulo, evidentemente, é diferente do limite do Atlético. Né? Se fosse uma troca, São Paulo mandasse o Marcos Antônio para o Flamengo mandasse esses 3 para o São Paulo, o São Paulo não aceitaria? Tá, troca, aceitaria. ou se mandar um Everton Cebolinha, uma fortuna, um Luiz Araújo, uma fortuna. Duro é pagar o salário deles. Duro é pagar o salário Fortuna são 10, 12 milhões de euros, não. Tem Aí mais a dinheiro. metade que você economizou na comissão do Crespo foi Já era. Até porque São Paulo, provavelmente, obviamente que não pelo mesmo valor, mas o Bobadilha tem chance de ser titular da seleção paraguaia, joga a Copa do Mundo, é um jogador que tem valor de mercado. O André, o centroavante, se voltar bem, é bom jogador tecnicamente, ajuda o São Paulo, também tem mercado fora. Então, os principais ativos do clube já foram vendidos, né? Infelizmente, na temporada anterior, por um valor abaixo do que deveriam. Onde eu quero chegar é o seguinte, o Roger, aliás, falar em chegar, o Roger já está chegando. Só uma coisa, vamos lá. Se faltar Luciano, vamos lá, faltou o Luciano. Substitui quem? Como é que faz? Quem você coloca no lugar do Luciano? Ele prefere adiantar o Lucas. Ele prefere adiantar o Lucas. Adianta o Lucas. Se faltar o Caleri? André Silva. André. Perfeito. Se faltar o Lucas? Cauli, nesse momento. Você tem que provar muito, mas é o Cauli nesse momento. Foi contratado para isso. Na ideia de jogo é o Cauli. Se faltar o Marcos Antônio? Reza. Não, aí você... Não, aí, por isso que eu tô falando. Não, você monta o time, mas você muda a característica do time. Mas você monta o time. Não é onde o desnível Você bota o Pablo Maia e deixa o Danielzinho com Bobadilha, você faz. Hoje, mas muda, a gente chega à conclusão hoje que o cara mais indispensável ao São Paulo nesse momento... Ele é o melhor do time. Ele é o melhor do time hoje. E a gente está falando de Lucas, né? Tem uma condição indispensável barra com preço-valor alto, né, de mercado. Assim, e o valor que os outros não têm, os outros não têm, né? Mim, porque já por causa o Marcos de idade. Antônio, eu estava até assistindo o jogo do Fluminense hoje, mais uma atuação muito boa do Fluminense, mais uma atuação muito boa do Lúcio Acosta. Para mim, o Lúcio Acosta é o melhor jogador atuando no Brasil na temporada até aqui. E o Marcos Antônio é o segundo. Para mim, são os dois melhores jogadores atuantes no Brasil. No Campeonato Brasileiro, para mim, o Marcos Antônio é o melhor jogador, obviamente, nas apenas 5 rodadas. Então ele se alguém falar o contrário, não é nenhum absurdo. Ele é o principal jogador do time. Hoje é ele. É o melhor jogador do campeonato nas 5 rodadas iniciais. Exatamente. Temos já o Roger? O São Paulo é líder, Gabriel Sá! Cara, sensacional a vitória do São Paulo. Manteve uma base muito sólida que já vinha sendo apresentada nos últimos jogos. Sem invenção. O Wendel foi bem, aproveitou a chance. A gente estava exigindo isso aqui, pedindo isso aqui. Foi bem o Wendel na partida. E o São Paulo faz um jogo convincente. 2-0 poderia ter feito até mais o São Paulo. Produziu para fazer 3, 4, para golear a Chapecoense de fato. O campo estava muito ruim, mas de novo, a atmosfera do Canindé foi sensacional. Caldeirãozinho total aqui para a torcida do São Paulo. Estádio estava com quase 14 mil pessoas, um pouco menos, né? É um pouco mais aí de 13 mil torcedores. E com muita atmosfera de jogo grande. Muito legal ver esse apoio dos São Paulinos aqui no Canindé. Estádio tradicional da nossa história também. E um jogo muito importante. Alguns pontos, né? Caleri voltou bem demais da LCA, um touro, jogando muita bola. O Marcos Antônio é simplesmente sensacional. Puta jogador, genial o Marcos Antônio jogando. Muito assim, joga, cara, com muita tranquilidade, muita calma, muito leve. Baita jogador. E a gente tem que falar também de Lucas Ramon. Mais um grande jogo dele, assim como o Danielzinho também, ambos que vieram de Mirassol. Grande vitória do São Paulo, mereceu ganhar, jogou a Vera pra valer e é líder do campeonato. Pé no chão, 5 jogos apenas, não é agora todo mundo é gênio e antes ninguém prestava. Calma, e o Roger Machado começa com uma vitória importante para a confiança. Agora ele vai conseguir imprimir mais a sua característica de jogo. O jogo de hoje, obviamente, ainda é muito herança do Crespo, né? 2 dias só de treino. Mas importante para o São Paulo manter o ritmo, manter a pegada, não cair de rendimento e continuar lá em cima sempre. Sensacional. Like, inscrição no canal, já tem coletiva e é para lá que eu vou. Ricardo Senna comanda a partir de agora o nosso pós-jogo. Você vai ver aqui toda a movimentação sendo feita. Deixa só o Gabriel Sá pegar os seus pertences, para o Ricardo Senna se acomodar aqui na sua posição, comandar o nosso pós-jogo com vitória do São Paulo
Que alegria, hein? Que noite agradável, debaixo de chuva, uma noite mais gelada, mas dentro de campo, São Paulo colocou muita lenha na fogueira e fez 2-0. Assume a liderança do campeonato, Ricardo Senna. É isso aí, JP. Galera tricolor aí toda feliz da vida aí com essa vitória do São Paulo, importantíssima. Deixa eu ver, a torcida aí cantando pra caramba. São Paulo líder, 13 pontos, líder isolado do Brasileirão com a derrota do Palmeiras para o Vasco lá no Rio de Janeiro. São Paulo assume a liderança. Muitas coisas aí pra gente poder simbolizar com essa vitória do São Paulo, né? Gostei muito do time não ter recuado, do time não ter diminuído o ritmo. São Paulo, mesmo com 1-0, depois com 2-0, o jogo completamente dominado, não recuou, não ficou tentando administrar a partida, então isso foi muito legal de ver aí. Essa postura, essa vontade de querer fazer mais gols, poderia ter feito um placar até mais amplo, né? Eu acho que o time teve uma postura que a gente queria ver. Depois de toda essa confusão que deu nessa semana, a gente precisava ver esse time do São Paulo ligado no 220 e focado na partida. Então isso foi muito bom aí, muito positivo pra gente ver. Do time, cara, funcionou bem aí essa trinca do meio de campo de novo, né? O Bobadilha, Danielzinho, Marcos Antônio mantiveram o mesmo nível. O Caleri foi um leão ali no jogo, enquanto ele teve fôlego, enquanto o São Paulo conseguiu ali, precisou dele. O campo maltratou bastante as duas equipes, estava difícil de jogar, campo pesado. Gostei do Lucas Ramon, a dupla de zaga também foi bem na partida. O São Paulo tomou alguns sufocos em alguns momentos ali no primeiro tempo, sofreu alguns sustos. Rafael foi muito bem, mais uma defesaça ali no cantinho ali no primeiro tempo. Então teve vários pontos legais ali da gente poder analisar. E mais do que tudo, cara, uma vitória dessa daí, além da liderança, além da moral que o time vai ganhando e tudo, é para dar paz, cara, pra gente ter tranquilidade, né? É o que a gente falou a semana inteira aqui, depois de tudo que aconteceu. A gente não consegue torcer contra o São Paulo e nem deve fazer isso. Eu sei que muita gente ficou puta da vida, ficou revoltada e tal, mas assim, quando a gente vê o São Paulo jogar bem, quando vê o São Paulo ganhar e vê numa situação dessa de liderança de campeonato, aí volta todo aquele sentimento para muita gente. Não é por A, B ou C, não é por jogador A, por dirigente A, por técnico tal. É pela camisa, é pela instituição, é pelo São Paulo Futebol Clube. Então é importantíssimo que o São Paulo vá bem, é importantíssimo que o trabalho do Roger Machado seja bom. Quando ele errar, se ele errar, a gente vai criticar, a gente vai apontar os erros, a gente vai continuar apontando todas as críticas merecidas que forem aí para a diretoria do São Paulo. A gente não vai esquecer de cobrar as investigações policiais, a todos aqueles que estão envolvidos em denúncias de corrupção no São Paulo. A gente nunca vai esquecer nada disso daqui. Mas a gente também tem que se permitir comemorar, sabe? Ah, não é ganhou do Real Madrid? Não, não é isso. Mas, cara, eu tô feliz que o São Paulo ganhou hoje. Eu tô feliz que o São Paulo é líder. E eu tô feliz que esse começo de trabalho do Roger, embora não tenha sido a minha escolha, embora tenha sido um cara que eu não contrataria, eu vou torcer muito por ele. E eu usei aqui um exemplo em outro momento do Oscar. Eu também era contra a chegada do Oscar, eu não apoiava a contratação dele, minha opinião como torcedor só, eu era contra. Mas a partir do momento que ele veste a camisa do São Paulo, cara, eu vou torcer muito para ele ser muito bem sucedido com o São Paulo, com a camisa do São Paulo. E é o mesmo que eu vou fazer aqui pro Roger Machado. Espero que ele consiga dar tranquilidade, espero que dê certo aí o trabalho dele. Vai ter derrotas, vão ter momentos ali onde o time não vai jogar bem, sim, mas eu acho que se nós mesmos, São Paulinos, ficarmos aqui o tempo inteiro agorando, sabe, criando crise, criando um ambiente ruim, é o que os rivais querem, é o que parte de... É chato falar isso, mas vocês sabem que tem alguns elementos de mídia também que gostam de fazer isso, né? Então, a gente vai fazer o que eles querem? Eu prefiro apoiar o São Paulo, eu prefiro torcer para dar certo. E quando tiver que criticar, a gente vai criticar. E é isso. Vamos comemorar essa vitória, vamos comemorar essa liderança aí do São Paulo. 13 pontos, primeiro lugar. Só não são 15 pontos e 100% de campanha, porque operaram a gente na Vila Belmiro lá, hein? Que teve aquela expulsão lá que não fizeram lá
naquele lance do Caleri. Mas era pro São Paulo estar com 100% aí de campanha aí nesse Brasileirão. O Campeonato Brasileiro tem um novo líder. O São Paulo venceu a Chapecoense na noite desta quinta-feira aqui no estádio do Canindé, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, e assumiu aí a ponta da tabela, já que o Palmeiras foi derrotado pelo Vasco lá em São Januário nesta mesma noite. Essa partida aqui no Canindé teve forte chuva e marcou a estreia do técnico Roger Machado no comando da equipe. Roger Machado foi apresentado nesta semana, fez apenas 2 treinamentos, né, comandou 2 treinamentos com a equipe, não mexeu, não fez mudanças significativas aqui na equipe do São Paulo, né, comparando já com o que o Crespo vinha fazendo no trabalho, né, então não teve muitas mudanças. A única mudança foi a entrada de Wendel no lugar de Enzo Dias. Enzo Dias teve uma dor aí no adutor, e aí ficou de fora desse jogo. Além disso, os gols foram marcados por Caleri e Luciano. Luciano marcou o primeiro, chegou a 4 gols nesta temporada, tem 3 assistências, enquanto Caleri chegou a 8 gols em 2026, né? Chegou aí o artilheiro do São Paulo, tá de volta, ficou uma temporada passada muito tempo fora, quase 10 meses aí, recuperando de uma cirurgia no joelho, e agora volta bem, né? Volta por cima e vai ser muito importante para o São Paulo nesta temporada. Aqui a torcida compareceu em um bom número, foi mais ou menos 13 mil torcedores aqui no Canindé, né? O Morumbi não pôde receber essa partida. Então o torcedor fez muita festa aqui, celebrou muito essa partida importante. O São Paulo que agora tem 13 pontos. Vale lembrar também que um bom nome desse jogo foi Marcos Antônio, que participou efetivamente dos 2 gols, aí, tanto do Luciano quanto do Caleri. Chegou a marcar o terceiro do São Paulo, uma bonita jogada também ali no meio campo. Ele completou depois, mas a arbitragem assinalou aí um impedimento. Portanto, o São Paulo teve uma vitória muito importante aí nesta quinta rodada, está invicto no Brasileirão, são 13 pontos e nenhuma derrota. E agora é buscar se manter aí nessa ponta da tabela, vamos acompanhar aí os próximos trabalhos aí, como é que o Roger Machado vai mexer na equipe, se vai mudar, se vai manter. Mas o importante é que o São Paulo conseguiu um resultado muito, muito, muito importante e fez o torcedor feliz na noite desta quinta-feira aqui no Canindé.